Em nome de Jesus. Eu creio que tem essa força hoje para nós aqui. Queridos, vamos então entrar nessa reta final do livro de Gálatas, né? Lembrando que esse livro é um livro que tem uma peculiaridade, né? Que ele traz assim uma mensagem com um conteúdo de indignação de Paulo, né? É um conteúdo de um Paulo aqui indignado por conta de algumas pedagogias, alguns ensinos que estão entrando na vida dos irmãos que se reúnem nessa região da Galácia, na Ásia Menor, e que estão falando, que estão proclamando que a cruz ela não é suficiente, que ainda tem que se cumprir algumas regras impostas pela lei. Então, a lei estabelecia um conjunto de regras, um conjunto de normas, né, que foi dado pelo próprio Deus a Moisés e que eram obedecidas dentro de uma limitação, porque ninguém conseguia obedecer aquelas regras na sua totalidade. Mas os judeus se apegaram tanto naquelas regras com caráter religioso que aquilo ficou impregnado na vida, na consciência deles. E agora não tinha como isso mudar, e ainda que mudasse um pouco, porque alguns judeus não aceitavam nada de mudança. Eles não compreenderam que toda a lei, todas as normativas da lei, o sacrifício da lei, ela apontava para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo, do ungido de Deus, que era Jesus. Então, quando Jesus vem, essa lei é cumprida e nós passamos agora para um outro ambiente. Agora nós passamos pelo ambiente da graça, porque a lei, humanamente, ela nunca pôde ser cumprida na sua totalidade. Mas agora Cristo cumpre essa lei por nós, pelo homem. Ele cumpre essa lei. Ele, o homem perfeito, o unigênito de Deus, é dado por amor para a humanidade, para poder expressar as virtudes de Deus, o poder de Deus, mas, sobretudo, o amor de Deus no seu propósito. E esse filho, ele é entregue para que se cumpra um propósito de redenção de toda a humanidade, de perdão, de remissão de pecados, de absolvição, com o Espírito Santo sendo derramado, nos orientando agora. Nós estamos aqui nessa noite, quem está nos orientando é o Espírito Santo, o Espírito da comunhão, que está nos orientando aqui numa doutrina, aqui no ensino dos apóstolos, aquilo que começou lá no fundamento e que continua sendo ecoado e vai ser assim até o final. E isso foi num propósito de morte de cruz. Isso era um escândalo para os judeus. Não tinha como os judeus aceitarem essa realidade, a não ser se eles tivessem fé no coração. Se eles recebessem fé, se eles recebessem o poder de crer em Jesus, olhar para aquele homem ali, um homem simples, um homem normal, aparentemente normal, olhar para aquele homem ali e, através da fé, interpretar que aquele homem não era um homem, ele era Cristo, ele era Deus, ele era o Filho de Deus na terra. E que ele era agora a salvação, que ele era agora a esperança, ele era agora o único caminho, a única verdade que leva à vida. Era impossível crer nisso, se não fosse pela fé. Então, alguns dos judeus nem chegaram a cogitar que isso fosse uma verdade. E alguns outros, chamados judaizantes, até se converteram ao cristianismo, mas ainda conservavam alguma coisa, algum fermento da lei. E uma das coisas que eram muito pregadas por esses judaizantes cristãos era que o cristão que se convertia, ele tinha que se circuncidar.
o gentil, né? Porque o judeu ele já era circuncidado. Então, esse judeu que se convertia, ele já era circuncidado, era aquela marca no prepúcio do órgão genital masculino. Então, todo judeu ele já era circuncidado. Então, eles exigiam que também os gentios, agora os romanos, os gregos, os estrangeiros, os que não estavam dentro da genealogia das 12 tribos, dos filhos de Jacó, esses aí tinham que se circuncidar, senão eles não estavam salvos. E era contra isso que Paulo estava lutando aqui e argumentando com muita veemência. Amém, queridos? Então, é sobre essa consciência que ele está falando. Essa consciência renovada, nova, que é essa suficiência do propósito de Deus na entrega de Jesus, na entrega dele como um cordeiro que vai, como um cordeiro, sacrifício suficiente, indo para o matadouro, se esvaziando voluntariamente, espontaneamente, para que muitos vivam, para que nós fôssemos ressuscitados, para que nós nascêssemos de novo. Então, essa é a pauta desse livro. Então, a pauta desse livro é a liberdade total e plena que temos em Cristo Jesus. E nós lemos e estudamos na semana passada, no capítulo 5, que Cristo nos libertou para que nós fôssemos verdadeiramente livres e que nós éramos recomendados a estarmos firmes nessa realidade para não corrermos o risco de retornarmos ao jugo da escravidão. Qual escravidão? De uma consciência que era escravizada e foi liberta completamente. Mas há que se ter o cuidado para que nós não venhamos a retornar para aquela velha maneira de pensar e, por consequência, também de se comportar. Alguém que se comportava humanamente. Agora, o que Jesus nos deu, a liberdade, é para ser conduzidos pelo Espírito. A gente que é conduzida pelo Espírito, que anda em Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então eu quero ler hoje, agora com vocês aqui, acompanhem comigo, o capítulo 6, esse último capítulo aí, que nós vamos ler e presta muita atenção, principalmente nos primeiros versículos e depois, na hora que ele for falar ali de semeadura. Semear na carne e semear no espírito. Presta atenção nisso que a gente vai ler aqui, tá bom? Gálatas, capítulo 6. Paulo diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, corrijam o tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo e não no outro, pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará, colherá corrupção, destruição, morte, afastamento da voz de Deus através do seu Espírito. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo, de próprio punho. Todos que querem mostrar boa aparência
na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E todos que andarem conforme essa regra, então ele diz, e todos que andarem conforme essa regra, a regra de ser feito nova criatura, paz, misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Finalmente, ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Que bom. Que bom a gente poder ler essas coisas, né? Pensar sobre essas coisas e perceber como isso se aproxima de nós ainda hoje, como as coisas continuam ainda caminhando da mesma forma que sempre caminharam, guardando só as especificidades de tempo, de cultura. As distâncias, elas se aproximam pelo Espírito, porque são as mesmas coisas espirituais que nos afligem, assim como são as mesmas coisas espirituais que nos impulsionam também, através da fé. Então, eu quero dar essa largada aqui nessa reflexão, pensando no final do capítulo 5. No final do capítulo 5, ele fala para ter cuidado de não se tornar convencido, de não se tornar presunçoso, se irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Então, esse é o cuidado que fica na finalização do capítulo 5. A Bíblia, vocês sabem, mas não é demais a gente repetir, ela, na origem, ela não contém capítulos e versículos, ela é uma carta, nesse caso, né, ou um registro, que ele vem ali escrito, né, pela inspiração do Espírito Santo, a algum homem de Deus, algum homem de fé, que deixa registrado ali 100 capítulos e 100 versículos. Isso é uma modernidade para facilitar a memorização, a visualização, o estudo, né? Então, ela é uma carta corrida, né? Por isso que é bom a gente conhecer a carta. A gente vai dividindo assim por capítulos para poder estudar de forma mais minuciosa e para poder ter uma memorização. Mas no final, quando ele fala em andar em espírito, quando ele fala que está mortificado as obras da carne, ele fala no capítulo 5, as obras da carne e os frutos do espírito, ele diz, ele recomenda, olha, cuidado para não usar da liberdade para vocês se voltarem uns contra os outros, para perderem o respeito, perderem o cuidado, a honra. E aí, no final, ele diz assim, cuidado para vocês não serem presunçosos e convencidos e se irritando entre vocês e se invejando entre vocês. E aí, depois, ele começa dizendo, olha, se algum irmão for pego numa ofensa, for pego num erro, for pego num equívoco, esse precisa ser advertido, ele precisa ser recomendado, ele precisa ser disciplinado, corrigido, mas com espírito de brandura, de amabilidade, de mansidão, que é um dos frutos do Espírito. Então, esses frutos do Espírito que faz a composição dessa nova natureza, que nós vamos ver mais adiante, essa nova criatura, essa nova natureza, que é isso, é o que tem valor. Por isso que Paulo estava dizendo, não adianta essa marca é uma marca na carne, ela já foi cumprida, porque agora nós olhamos para as marcas de Cristo, nós olhamos para Jesus marcado,
muito mais marcado, muito mais violentamente marcado do que essa marca na intimidade. Ele foi exposto em toda a sua intimidade. Ele foi pregado naquela cruz nu, onde a sua marca ali foi exposta publicamente. E é essa marca, agora que nós olhamos para essa marca. Não é mais esse conjunto de regras que precisa ser cumprido. Agora, a regra a ser cumprida é essa visualização de uma nova pessoa que nasce pela fé. Essa é a salvação que vem pela graça através da fé. Então, essa estrutura é uma estrutura mansa, é uma estrutura que tem ousadia, que se volta para a correção, mas é um espírito de brandura, é um espírito amável, respeitoso. Ele pode falar com uma certa firmeza, ele pode falar com uma certa veemência, como o próprio Paulo está se referindo, está se reportando a esses irmãos de uma forma mais veemente, de uma forma mais incisiva, mas não perdendo a brandura, não perdendo a lucidez. Não é com uma estrutura interna de irritabilidade ou de inveja, mas é com responsabilidade com os irmãos. Então, essa nova estrutura nos dá essa condição responsável de chamar o irmão e conversar com o irmão. E dizer para ele, olha, isso que não é desse jeito, tu estás te comportando desordenadamente. Se tu tiver oportunidade disso. Mas não porque tu estás me incomodando com o teu comportamento. É porque eu tenho uma responsabilidade a partir dessa nova natureza que eu tenho e que tu também tens. E que tu estás agora aí passando por um momento. E que se eu passar por esse momento, eu também preciso que esse mesmo espírito venha me constranger. Venha me confrontar, mas com consolo, com um olhar de disciplina, mas de amor. Crendo na capacidade reconciliadora que Deus deu através de Cristo para a igreja, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus em todo momento. Então, aqui é uma orientação de como que nós andamos juntos como família da fé. Mas ele diz, faz isso dessa forma, porque vocês são espirituais, têm os frutos do Espírito, são conduzidos pelo Espírito. Mas cuidem para que vocês mesmos não sejam tentados. Tentados a quê? Tentados a achar que porque o irmão ou a irmã ou os irmãos caíram ou estão andando desordenadamente, que isso aí faz de ti uma pessoa superior a eles. Cuidado, para não ter esse tipo de presunção. Cuidado para não ir num ambiente de orientação e tu mesmo não te elevar no coração. Isso é um perigo. E aí depois ele continua discorrendo e ele começa a trazer aqui agora um jogo de palavras que nós precisamos prestar muita atenção para entender. Porque ele diz assim, olha, levem as cargas uns dos outros. Então, ele está dizendo, esse homem, essa pessoa que caíram, eles precisam agora de auxílio, de suporte. Alguém precisa ir ali para pegar as cargas deles, para dividir essa carga na caminhada, na jornada. Porque essa carga humana, essa carga do pecado, essa carga pesa. Essa carga ela é insuportável para quem cai numa debilidade de fé. Então, alguém precisa chegar e dividir essa carga, e repartir, e conversar, e falar, e orientar, com espírito de mansidão, de brandura. Não com um olhar, cuidado, para tu não ter um olhar presunçoso, arrogante.
Porque nesse momento já te contaminou também e tu vai ficar da mesma forma que esse irmão ou que essa irmã. E não vai haver ali uma autoridade do Espírito para que haja ali uma reconciliação, uma cura, um arrependimento. É uma recomendação. Cuidado para tu não pensar mais de ti mesmo. Isso é muito comum para nós. Presumirmos mais de nós mesmos, acharmos que nós somos alguma coisa, o orgulho, a soberba, a prepotência, a independência. Então, ele está dizendo, é para quando esse irmão cair, quando esse irmão se comportar desordenadamente, tu vai ali, sabe para que tu vai ali? Tu não vai ali como aquele que tem a condição de curar, a condição de restaurar, a condição de consolar. Não, mas tu vai ali como aquele que tem a condição de te compadecer. A partir do momento que tu compreenderes humildemente que tu estás sujeito àquelas mesmas coisas e outras muito piores. E que pela graça de Deus tu estás de pé. Por isso, não pensa que tu estás de pé por ti mesmo, porque isso já é um pré-anúncio de queda. Cuidado do teu coração, como é que chega para tu poder exercer ali paz e misericórdia em alguém que está ali pesado, atribulado, com fardos ali pesados, onde tu vai dividir esses fardos como um igual. Tu vai ler uma condição ali que está debilitada e tu vai ter compaixão e misericórdia, porque tu vai olhar para ti naquele momento e tu vai te ver forte e firme e tu vai te constranger. E tu vai cuidar para tu não presumir de ti mais do que tu é. Então, aqui entra nessa relação de comparação, né? Tu olhar para uma pessoa e entrar no estado de comparação. Aí ele começa a dizer, olha para ti mesmo, para a tua carga. Porque aqui, se nós olhar o versículo 2 e o versículo 5, se nós olhar rapidamente, sem esmiuçar, sem dissecar, sem meditar e refletir, a gente vai achar que é uma contradição. Porque no versículo 2 ele diz, olha, leva as cargas uns dos outros. No versículo 5 ele diz, cada um leva a sua própria carga. Aqui está falando de duas coisas distintas. Aqui está falando de tu estar disposto, empenhado em dividir as cargas, em ali auxiliar o teu irmão e ali participar daquele momento de sofrimento, como aquele que se compadece, como aquele que entra naquela angústia, que reparte aquela angústia a ponto de ficar angustiado também. Repartir a angústia, querida, é tu entrar de tal forma que tu mesmo começa a te angustiar também. Começa a te sentir fraco também. Só que tu está repartindo ali aquela dor com o teu irmão, está trazendo o teu irmão para a comunhão, está trazendo o teu irmão para esse lugar de submissão. E aí ele diz, mas te examina. Aí ele passa para um outro ambiente, que é o ambiente do autoexame, de tu te examinar, de tu te perceber, de tu olhar para a tua interioridade, onde ninguém olha a não ser Deus. A não ser Deus. Olha para esse lugar íntimo agora e percebe se há alguma coisa aí de presunção, se tu está achando muito de ti. E aí ele diz, pega as tuas cargas agora pega aquilo que é teu. Agora te analisa. Cuida para não entrar num caminho de comparação. Cuida agora para tu não estar achando, não, os outros tinham que ter ajudado. Cuidado, porque são duas questões. A questão, quando a gente acha que é alguma coisa, né, que a gente fica prepotente, né, que a gente fica arrogante, que a gente acha mais de nós mesmos, a gente fica num ambiente de orgulho, digamos, na sintonia alta. Vamos falar assim. Agora tem a sintonia baixa do orgulho, que é onde baixa a tua estima, que daí tu entra em comparação com alguém e tu começa a te sentir
inadequado, te sentir inapto. E aí entra o sentimento de inveja com essa baixa autoestima. Essa baixa autoestima te leva a invejar. E essa arrogância, que é outra sintonia, ela te leva à irritabilidade. Tu vai gerando irritabilidade perto de ti. A baixa autoestima gera inveja. A parte da arrogância gera irritabilidade. E essa é a chamada de atenção. Esse cuidado. Por isso que ele diz, cada um leva as suas cargas, no sentido de olha para ti, olha para aquilo que é teu agora. E aí, olhando para aquilo que é teu, olhando para a tua condição limitada, olhando para a tua condição debilitada também, olhando para a tua condição que está de pé ali pela graça de Deus, olhando porque o Espírito está te sustentando. Agora, esse Espírito gera frutos, e esses frutos do Espírito te leva para alguém. Por isso que é com brandura, com mansidão e com amabilidade. Aí, tu consegue trocar de fardo, consegue carregar fardos também das pessoas, como se fossem teus. Assumir como se fossem teus. Sem imputar culpa, sem condenar, simplesmente ali fazendo o teu papel dessa nova natureza. Cuidando, acolhendo, amando. Cuidado para não pensar que tu é melhor do que aquele que está caído. Cuidado. Que a gente cuide disso. Cuidado. Aí depois ele começa a dizer, né, que aquele que é instruído na palavra reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então aqui ele começa a trazer uma relação de instrução. Então tem alguém nos instruindo e tem alguém que nós vamos instruir. Há um repartir aí nesse ambiente. Quando tu for lá falar com aquela pessoa que está momentaneamente ali, naquela condição de debilidade de fé, andando desordenadamente, fora da ordem, ou, melhor do que isso, fora da ordem, mas obedecendo outra regra, outra ordem. Aqui o que eles estavam querendo trazer era uma outra regra. Então, às vezes, as pessoas querem imputar para nós uma outra regra. Ou nós mesmos corremos o risco de andarmos por uma outra regra, por uma outra ordem. Por isso que essa ordem, ela se estabelece na comunhão do Espírito. O Espírito te leva à comunhão. No Salmo 133, tu pode anotar isso aí para ler depois. Salmo da comunhão. Diz que nesse ambiente da comunhão, quando os irmãos se reúnem, o Senhor estabelece a sua ordem. Ele ordena as bênçãos e a vida para sempre. É ordem que leva para a eternidade. E agora nós vamos entrar na semeadura. Isso precisa vir através de instrução. Tem alguém que vai nos instruir para nos tornar instrutores. E aí nós vamos começar a nos repartir, nós vamos começar a repartir honra, nós vamos começar a reconhecer, porque essa nova estrutura que nasceu, essa nova natureza, isso não é uma reforma no homem, não é uma restauração no homem, é nascer de novo. É uma nova natureza. Por isso que não dá para trazer alguma coisa do velho, não dá para trazer a circuncisão, não dá para trazer alguma coisa. Querido, não vai ficar nada na tua vida do velho. Tu és totalmente novo. Ainda que tenha alguma coisa do velho, eu quero te dizer hoje uma boa notícia para ti. Não vai ficar nada do velho. Se tiver, não te preocupa, vai sair, porque é uma nova ordem. E Paulo não admitia ficar alguma coisa do velho. Então ele começa a falar agora dessa semeadura. Então ele diz, cuidado, agora tu te examina, tu vê bem, tu entra com essa estrutura aí que vai atuar quando pessoas ali estiverem andando desordenadamente perto de ti, que estiverem dispostas, obviamente, né, a relação, ao diálogo, a ouvir, que tiver esse coração mesmo empenhado, né, disposto a isso, tu não vai te omitir,
Tu vai ali, tu vai te repartir, tu vai te cuidar, tu vai estar disposto a repartir esse fardo, tu vai estar debaixo de uma instrução, tu vai estar debaixo de autoridade, tu vai assumir também a tua autoridade, tem alguém nos instruindo. E a gente vai honrar, a gente se reparte ali, e aí ele diz, olha, com Deus não se brinca. E aí ele começa a entrar agora nesse ambiente de que não dá para brincar com Deus, não dá para escarnecer a Deus, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, Deus é um Deus que ele sonda a intimidade, por isso que a gente tem que estar sondando a intimidade. Por isso que ele está dizendo, olha, essa marca, ela não é mais uma marca visível feita por homens. Agora é uma marca no coração feita por Deus. É Deus que penetrou a tua vida agora como uma espada de dois gumes através da palavra dele. Então, agora ele conhece. Ele te tornou permeável agora. Ele penetrou na tua vida. Cuidado agora, porque com Deus não se brinca, não se escarnece. Tudo que tu semear, tu vai colher. Isso é uma lei, é um princípio, isso é uma regra de Deus. Que agora a gente precisa compreender o que são as semeaduras. O que é? E aí já nos remete lá para as obras da carne e para os frutos do Espírito. Então, ele fala assim, que aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção, e o que semeia no Espírito vai colher vida eterna. Então, aquilo que a gente continua ainda alimentando, investindo, é uma semente. E que, se for na carne, a colheita vai vir no tempo dela. Às vezes, pode ser que a gente está semeando na carne e não está colhendo nesse momento, mas pode esperar que vai ter colheita. E a colheita vai ser corrupção, vai ser algo pervertido daquilo que é a vontade de Deus. Vai ser destruição, vai ser, em algum momento, tu ter dificuldade de escutar, de contemplar a voz e a vontade de Deus. Porque foi um plantio. Agora, se semearmos no Espírito, que é o que está acontecendo a partir do momento que nós vamos entendendo as coisas, que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo, que nós vamos amadurecendo, que nós vamos compreendendo como que essa teologia ela se aplica nas nossas decisões e escolhas cotidianas. Agora nós vamos escolhendo semear no Espírito. Não é semear com aquilo que a nossa carne quer. Aquilo que a nossa carne quer não é brandura, é discórdia, é irritabilidade, é fofoca, é inveja, é agressividade, é pornografia, é lascívia, é roubo, é tudo aquilo que a gente lê lá nas obras da carne e ainda vocês lembram que diz outras coisas ainda semelhantes a estas. Então, a gente vai começando a entender isso agora no Espírito. E aí a gente vai conhecendo também quais são as obras do Espírito, os frutos do Espírito. As obras da carne, os frutos do Espírito. E aí a gente vai começando a escolher agora a semeadura. Onde é que eu vou semear? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu me domino agora? Porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E agora eu vou escolher. Agora eu vou conhecer a semente. Eu vou conhecer também o campo que eu vou semear, porque eu sei que a colheita vai ser certa. E aí a colheita que ele fala é uma colheita de fazer o bem a todos. A todos. Essa é a colheita da bondade. Então, se a cada dia basta o seu mal, a igreja vem cheia de semente de bondade, fazendo bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé, principalmente à família da fé. Por quê? Principalmente aos da família da fé. E por que nos remete lá para o início? Que se alguém andar desordenadamente, a gente tem condição de ir ali e ministrar e falar com brandura. Porque esses aí compreendem essas coisas. Nós fizemos bem a todos, a nossa vida de bondade.
mas aos domésticos da fé, principalmente. Esses conseguem ter uma mutualidade, uma reciprocidade conosco, no entendimento. Mas não é porque nós temos o foco de ter essa mudança, se repartir-se, né? Essa mudança de instrução, né? Quem instrui, quem é instruído, nessa ministração, essa coisa gostosa, não é por isso que nós não temos que também ser bondosos com quem não é dessa família da fé. A bondade é para todos, fazer o bem é para todos, porque essa é a nossa natureza, que é a natureza de Deus. Como Pedro diz, nós somos coparticipantes da natureza divina. Por isso que nós somos só bondade. Se tem alguma coisa ainda vindo, alguma coisa da circuncisão vindo, não vai ficar. Porque essa circuncisão, ela é uma marca feita por homens, e houve uma marca feita por Deus no teu coração. E depois disso, né, ele falando dessa oportunidade que nós temos de fazer o bem, aí ele começa a entrar já numa parte de conclusão mesmo do livro dele, né? Ele vai entrando numa parte de conclusão. Então, ele diz assim, ó, eu estou escrevendo ali com o meu próprio punho. Isso aqui eu estou validando, isso aqui eu estou carimbando, isso aqui é eu mesmo que estou falando. Eu estou dizendo, e aí ele diz, olha, esses que querem que vocês se circuncidem, eles estão fazendo as coisas porque eles vivem uma vida ainda de aparência. A circuncisão no prepúcio, ainda que seja num lugar escondido, é um lugar que aparece. É ainda um trabalhar de meritocracia. Ainda é algo que o homem pode fazer. E não há nada que o homem possa fazer. Esse é o escândalo da cruz. Não há nada que o homem poderia ter feito para ser alcançado por esse tamanho amor. Os gentios foram alcançados, nós somos gentios aqui todos. Nós fomos alcançados sem que nós precisássemos ou pudéssemos fazer nada. Isso era escândalo para nós, porque nós fomos alcançados, isso aí se tornou agora uma palavra para nós, uma palavra de salvação, uma palavra de caminho, uma palavra de eternidade. Isso se tornou vida eterna para nós agora. Porque agora nós vamos começar a aprender a semear, a ter a nossa vida, a aplicar a nossa vida nas relações, para que gere, no final, vida eterna. Por isso nós vamos fazer isso no Espírito. Por isso que a nossa vida agora, ela expandiu para a vida eterna. E para nós era escândalo antes. E agora é vida eterna. Não havia nada que o homem pudesse fazer. E é isso que Paulo está brigando aqui com argumentações. Ele, Paulo, era um judeu, que ninguém mais do que ele, mais dedicado no judaísmo, com mais direitos do que ele poderia ter. E entendeu, pela relação que ele teve com o Espírito que ele tinha naquele momento do encontro com Deus, se tornado ali uma nova pessoa, que agora ia desenvolver para um ministério, para uma responsabilidade. Então, ele diz, esses homens que estão fazendo isso, eles ainda estão na carne. Então, eles querem que vocês façam essas coisas para que eles mesmos se gloriem na marca de vocês. Então, é uma coisa pessoal, é uma coisa humana, uma coisa de homens. Ainda que possa ter aí boa vontade envolvida, ainda que possa ter aí uma intenção muito louvável envolvida, ainda que possa ter aí muita sinceridade, mas é humanidade, não é pelo Espírito. É isso que Paulo está ratificando, insistindo. Porque ele diz que nem eles mesmos que são circuncidados, eles não conseguem cumprir a lei. Então, eles não têm autoridade para dizer isso para vocês. Que vocês precisam fazer alguma coisa.
tirando o valor, tirando a suficiência da cruz. E aí Paulo diz, ó, longe de mim que eu mesmo tire essa glória de Deus e queira me gloriar em alguma coisa que eu possa fazer. Porque agora, o que aconteceu foi que eu fiquei crucificado para o mundo e o mundo ficou crucificado para mim. Eu não tenho nada agora para oferecer para o mundo, porque o mundo nem vai me enxergar, o mundo nem vai me ouvir, e o mundo também não tem nada que eu possa almejar. Agora eu quero caminhar aqui, transitando aqui com a bondade, com as virtudes de Deus, com a mansidão em todas as minhas relações. Eu não tenho mais nenhuma expectativa, ainda que eu seja cheio de esperança. Porque eu já estou crucificado, eu estou lá, o meu entendimento mudou completamente. Eu me sinto crucificado naquela cruz e tão responsável quando eu vi como eu vi Jesus se responsabilizando. Eu também me sinto assim, dentro da minha limitação. Mas lá no meu íntimo, eu trazendo o meu fardo, o que fica é essa responsabilidade, esse desejo de semear no Espírito e de poder colher o entendimento de alguém que tem responsabilidade de manifestar a vida eterna. É um representante. E aí ele diz, em Cristo, nem circuncisão e nem incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor é ser uma nova criatura, essa nova natureza. É isso que tem valor, essa nova natureza. E aqui eu quero que vocês abram no livro de 2 Coríntios 5, é bem pertinho aí, já é o primeiro livro para trás, 5, que eu quero ler algumas coisas para nós entendermos essa nova criatura, que é o que tem valor, essa nova natureza. O que é essa nova natureza? É um filho de Deus. É um filho de Deus, é uma consciência. Por isso que ele fala lá no início, eu espero que vocês tenham consciência de olhar para nós e de entender, de olhar para ver o que nós estamos falando. Essa consciência que mudou. Então, em 2 Coríntios 5, eu quero ler a partir do 11. Diz assim, assim que conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifestos a Deus. E espero que as vossas consciências sejam também manifestas. Então, ele está dizendo, nós já temos essa consciência, é uma manifestação de Deus na nossa consciência. Nós esperamos, não há expectativa, mas há uma esperança de que vocês também recebam essa manifestação. Não nos recomendamos outra vez a vocês, mas entendemos uma oportunidade de vos gloriar por vossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Tu consegue perceber a ligação da circuncisão? Mais uma vez ele está dizendo aqui, olha como isso vai se repetindo. Olha como tem gente que vai trabalhar aparentemente perto de nós, como tem gente que vai apresentar alguma coisa que a gente vai até enxergar. Essa é a circuncisão, é uma aparência. E ele está dizendo que não é na aparência, mas é no coração. Se enlouquecemos é para Deus, mas se conservamos o juízo é para vocês. Se nós enlouquecemos, nós fizemos algum ato que lhe é escandaloso, isso é para Deus, isso é a nossa fé que nos impulsiona. Mas quando nós mantemos o juízo, é para nós poder ensinar, é para nós poder falar, é para nós poder orientar a vida de vocês. Porque essa nova condição, ela é como se nos tirasse de nós mesmos. É algo espetacular. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne,
Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Nós rogamos da parte de Cristo que vocês se reconciliem com Deus. Aqui ele está dizendo, essa nova criatura que nós nos tornamos, ela não considera mais as coisas segundo a carne. Ela nega a carne, ela crucifica a carne. Nós morremos junto com Cristo. A carne não mais vai ter uma prevalência sobre nós. Ela não vai nos orientar. Quem vai nos guiar é o Espírito em toda a verdade, que vai nos levar à vida eterna. Esse é o único caminho. Só que agora, nós, nessa nova condição de consciência, nós somos agora reconciliados com Cristo, em Deus. Então, nos levamos a Deus com Cristo. E agora, não só isso, mas nos tornamos também representantes, embaixadores, autoridades de representatividade aqui na Terra, para reconciliar o mundo também com Deus, através de Cristo. Então, olha como as coisas parecem que elas são antagônicas, mas se nós percebermos, não são. Ele falou, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Mas aqui o mesmo Paulo diz, mas nós temos responsabilidade de pregar, de anunciar a salvação, o que aconteceu conosco, de testemunhar no tempo e fora de tempo para todo mundo. Só que sem expectativa, mas cheio de esperança naquilo que Deus pode fazer, naquilo que ele realiza, na justiça dele. Cuidado para não pensar que é na tua força. Cuidado para não pensar que é os teus dons que estão te enaltecendo a ti mesmo. Que Deus afaste isso de nós. E que nós saibamos que essa natureza é uma natureza que representa, que ela vai, que ela cuida, que ela orienta, que ela disciplina, que ela prega, que ela manifesta, que ela testemunha, mas que é em Deus, porque ele mesmo já está crucificado. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu sou aqui um representante. A minha pátria não é aqui na terra, é nos céus. Eu não sou daqui, eu sou dos céus. E eu voltei para os céus com o Senhor. Só que eu fui lançado na terra como o meu irmão mais velho, salvador da minha consciência, Jesus fez. Eu também estou na mesma jornada, no mesmo caminho, para manifestar a verdade dessa nova natureza que leva à única vida, que é a vida eterna. Aqueles que andam no Espírito, que semeiam no Espírito, para colher vida eterna, para anunciar a vida eterna. Então ele fecha aqui, ele dá o fechamento, ele diz assim, ó, finalmente, ninguém me inquiete, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Vocês querem falar de marcas, vocês querem falar de circuncisão, olha para o meu corpo, olha para o que eu vivi, olha para quem eu sou, olha para o que eu vivo, e vocês vão ver as minhas prisões, os açoites que eu passei, os naufrágios que eu passei, os apedrejamentos que eu passei. Eu tenho marcas na minha vida, que elas são muito mais significativas, elas são muito mais relevantes do que qualquer marca que alguém possa fazer com as suas próprias mãos. Eu fui submetido a essas marcas porque, por amor de Cristo, por eu estar crucificado, eu também participo do escândalo da cruz e eu vivo essa perseguição. E eu trago comigo, no meu corpo, essas marcas. Que é por causa da vontade de Deus e não por algum mérito que eu possa ter. Paulo fecha aqui, dizendo, não adianta, não me inquieta com isso.
olha para as minhas marcas. Vocês meçam agora, olha para quem está pregando para vocês aí, os judaizantes, o que eles estão falando, e olha o que eu já falei, olha o que eu estou falando, e olha para a minha vida. Sejam essa nova criatura. Não voltem para aquela escravidão. Tenham coragem de viver as perseguições, as situações difíceis da vida. Porque vocês se tornaram isso, essa nova natureza que vocês ganharam. Isso não é brincadeira, isso não é uma religião, isso não é um estilo de vida. Isso é ser coparticipante da natureza divina. É ser representante, é ter autoridade, é ter ousadia. Que Deus nos dê essa ousadia, irmãos. Eu fecho esse estudo, esse livro, aqui clamando a Deus aqui com vocês, que Deus nos dê ousadia. Que Deus nos dê essa autoridade, essa coragem. Que Deus nos encha de coragem. Pede para Deus coragem, viu? Pede para Deus aí no Espírito agora, onde tu tá, me dá coragem para mim viver essa vida posicionada, essa vida de representante, de embaixador daquele que me salvou, daquele que morreu por mim. Me dá coragem de também me sentir morto na minha carne por ele, para que eu só tenha uma coisa para fazer nesse lugar: testemunhar essa nova natureza. Ter coragem para continuar me aperfeiçoando, para continuar com os meus irmãos, sendo ali lixado junto com os meus irmãos, sendo puído e polido junto com os meus irmãos, para poder apresentar essa nova natureza que eu ganhei, cada vez mais resplandecente para as pessoas. Por isso eu preciso me desarraigar das paixões desse mundo. Não tem mais nada para mim aqui, eu estou crucificado. Esse mundo não tem mais nada para me oferecer. E eu também não tenho mais nada para oferecer para esse mundo, a não ser que eu venha como embaixador e como representante da reconciliação. Aleluia. Graças a Deus. Finalizamos mais uma jornada. Quero agradecer a Deus aqui, quero orar de novo aqui pela vida da nossa aniversariante, a Ênia. Já oramos no início, vamos orar de novo aqui por ela, porque a Ênia, como todos nós aqui, né? Todos nós aqui temos uma história muito significativa nisso tudo que a gente está aprendendo. E a vida da Ênia tem um sentido, um significado muito importante para todos nós. Para mim, tem um significado muito importante. A vida da Ênia, para mim, é uma marca de Cristo. Ela é uma marca. Ela é uma circuncisão. Aquilo que aconteceu com a vida da Ênia, com a consciência da Ênia, a história da Ênia, ela não deixa dúvidas para mim, que é coisa do Espírito. Isso não são coisas humanas, não são coisas de persuasão humana. É persuasão através de homens, mas pelo Espírito. Então, nós agradecemos a Deus. Nós louvamos a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse estudo. Obrigado por esse ambiente renovado com essa carta, Senhor. Essa carta que há mais de 2000 anos atrás foi escrita por um homem como nós e que recebeu uma fé como nós e que teve medo como nós temos medo também, mas ele também teve coragem como nós também somos encorajados pela Tua palavra. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. E eu quero louvar a Tua vida pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero abençoar os meus irmãos, Senhor, nessa noite, com força, com coragem, com ousadia, com os frutos do Teu Espírito, que vivam uma vida em liberdade, como nós lemos em todo o transcorrer dessa carta. Uma vida em liberdade, que eles percebam da onde que eles foram tirados, de um jugo da escravidão, do império das trevas, e hoje vive um rei que deu o seu filho por amor. Muito obrigado, Senhor, por cada testemunho aqui, Senhor. Cada vida aqui que eu enxergo é um testemunho. E eu te louvo também pela vida da Ênia, Pai. Abençoa a vida da Ênia, do Gledson, dos filhos, dos netos. Abençoa o chamado da tua filha. Unge, Pai, a tua filha, Senhor.
Desperta a tua filha cada dia mais, como tu tens feito. Mexe na consciência, constrange, convence, anima, revigora, para que ela viva essa liberdade, Senhor, de uma representante aqui na Terra, de uma embaixadora aqui, como nós também nos sentimos. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse tempo que tu nos deu. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Nos dá, Pai, uma semana aí discernindo qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa. Em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado pela comunhão, obrigado por andarem junto comigo, muito obrigado por serem esse estímulo vivo na minha vida, esse ânimo renovado na minha vida. E essa semana vamos estar discernindo aí em Deus para ver o que o Senhor tem para nós aí a partir da semana que vem, nessas nossas quartas-feiras aí, que são tão ricas, né, para a gente, né, tão maravilhosas mesmo para nós. Muita gratidão. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, uma noite renovadora, em liberdade, em ousadia, de quem tem toda a autoridade que foi dada por Deus a Jesus e foi dada por Jesus para nós. Em nome de Jesus. Por isso que nós andamos. Um beijo. Deus abençoe. Beijo.